Olá a todos. Hoje temos aqui no Entrevistas uma presença muito especial. Estará à conversa connosco durante sensivelmente a próxima hora. Eu penso que vai dispensando apresentações. Connosco está o Padre Paulo Duarte, que tive o enorme prazer de conhecer no lançamento do seu livro Rezar a Vida, da Matéria-Prima Edições, que eu tenho inclusivamente aqui comigo, em novembro de 2019. Há já algum tempo que acompanhava o seu trabalho e grata, é certo, por saber que também o Padre Paulo acompanhava o meu. Padre jesuíta, nascido em Portimão em 1979, licenciado em Filosofia, também em Teologia, com uma dissertação de mestrado em Teologia Fundamental, com pistas para um estudo teológico da dança e do corpo, defendida no Centre Sèvres, em Paris. Tem vindo a promover a apologia precisamente da linguagem dos afetos, a partir de uma reflexão sobre a corporeidade e a arte, a pedagogia e a espiritualidade, com enfoque na dança. Está presente na qualidade de sacerdote, no fundo, na vida de todos nós, na vida de todos os que acompanha nas celebrações litúrgicas, nos diferentes sacramentos, nos retiros e rituais de paragem, nas conversas de fé ou da falta dela. Nas redes sociais e em programas de televisão em que marca presença assídua, procura alargar e intensificar a sua inata capacidade de comunicação e enraizar mensagens numa sociedade contemporânea ávida de autenticidade. Colabora atualmente com a Casa da Torre, o Centro de Espiritualidade e Cultura Sotelo, Vila Verde, onde está neste momento connosco a realizar esta entrevista, e com o Centro Académico de Braga. Antes de chegar a sacerdote, podia calhar-nos um avião da Portugália, onde seguia como comissário de bordo. 3 anos depois dessa atividade intensa, anunciou aos colegas que se mudaria em breve para uma nova companhia, a Companhia de Jesus. Dessa não sairia, é o chamado emprego para a vida. Quando conheci o Padre Paulo, senti que sempre nos conhecemos. Ficou desde então latente que um dia concretizaríamos esta conversa. Padre Paulo, muito obrigada pela sua disponibilidade precisamente para esta conversa, e Olha, estamos no muito fim. obrigado, eu também. Agradeço muito esta É um oportunidade. gosto, é um gosto. Estamos no fim de um ano inimaginavelmente diferente e inesperado, e é por aí que eu começo. Podemos falar de um afrouxamento, ou pelo contrário, e curiosamente, de uma intensificação da esperança. Bem, que ano este, é verdade. É curioso, tenho meio a brincar, meio a falar a sério com a importância do simbólico, que é 20 igual a 40. E o número 4, curiosamente, em texto bíblico, o 40 é um tempo de passagem, os 40 anos do deserto, os 40 dias de Jesus no deserto, que levam uma passagem e uma profundidade de si. E então, meio de repente, temos o ano 2020 que dá 40 e que é incrivelmente diferente. Há tempos lia uma entrevista de Edgar Morin, sociólogo, também de Coimbra de Matos, assim, o psicanalista mais conhecido também aqui em Portugal, também com as suas provectas idades e com mais de 90 anos, e diziam que nunca tinham vivido uma coisa assim. O Edgar Morin até comentava que atravessou a Segunda Guerra Mundial e que ainda assim isto tinha um impacto de pandemia mesmo a atravessar o mundo literalmente inteiro. E por isso é um ano que coloca até mais do que tudo perguntas, muita agitação. Eu, obviamente, sou um homem de esperança e sinto-me mesmo a nível de esperança, mas, como chamo, uma esperança que atravessa um otimismo realista. Por um lado, não é aquela coisa muito rápida de vai ficar tudo bem, pode ficar até quase fria e insensível para muita gente que não está tudo bem. Por outro lado, também não queria dramatizar demasiado, porque tenho ouvido tantas pessoas em que este ano acabou por ser uma oportunidade de uma transformação tal que levou a que algo novo pudesse até mesmo acontecer nas suas vidas. Portanto, as perguntas que surgiram e as crises que estão a surgir têm literalmente obrigado a uma grande renovação. Por isso é uma tensão, às vezes diria,
difícil de analisar já e não querer fazer já um perigo de uma grande análise, porque não é por aí. Agora, estamos em cima do tempo, estamos ainda. em cima do tempo, ainda, exatamente, e está tanto a acontecer ainda. Agora, não deixe de pensar, e curiosamente até estamos no Advento, estamos a ter esta entrevista no Advento, e o Advento é mesmo um tempo de esperança, de espera em esperança. E se esta pandemia começou curiosamente na Quaresma para nós, não é? Quer dizer, foi assim um tempo quaresmal exigente, agora ainda continua em um tempo de Advento, o que é que esta esperança pode nos trazer para uma nova luz nas nossas vidas? O que é que este tempo pode trazer para uma nova luz nos nossos aconteceres de relação uns com os outros? Posso interrompê-lo para chamar aqui à nossa conversa uma citação sua, precisamente do livro Rezar a Vida, que diz: diminuir a velocidade da vida dando-me tempo para escutar e ver é exigente. Tê-la-emos compreendido melhor agora, a esta citação? Eu acho que muitas pessoas sim. Vamos retomar ao início deste ano. Nunca tinha acontecido termos que estar em casa durante tanto tempo. Estamos a falar se calhar para algumas pessoas até foram mais de 2 meses, 24 sobre 24 horas. Literalmente, e depois até que ponto simbolicamente que é este abrandar para que a pessoa pudesse estar consigo própria. É verdade que estamos sempre em contexto, por um lado, cada vez mais citadinos, mas mesmo que não seja citadinos, vejo num ambiente aqui às vezes mais sutil, temos muita informação a surgir pelas televisões, com os centenas de canais dos quais podemos fazer zapping, portanto há mesmo muita informação a surgir. E o ficar em casa, de repente, obrigou a um silenciar, obrigou a um abrandar, até as imagens das cidades vazias, a imagem de repente ninguém está na rua. Então, obrigou a um conhecimento mais profundo. Talvez possa ter o seu culminar naquela célebre imagem da Praça de São Pedro. Exatamente. Com o Papa Francisco naquela sua emblemática intervenção que com certeza nos ficará na memória. Que fica na memória, porquê? Porque de repente é algo novo a surgir, não é? Já não é a multidão, é a pessoa. E como é que nós podemos fazer este diálogo em que cada pessoa tomar consciência de si? E tem sido um desafio que tenho pensado muito, claro, eu acompanho muitas pessoas na sua individualidade. E como é que nós podemos tomar este abrandar, é tomar consciência de si, tirar adereços, e aqui vou chamar quase adereços da alma, que às vezes vamos acoplando, a sociedade obriga-nos a ser de uma determinada forma para sermos aceitos, para sermos, enfim... reconhecidos, valorizados, por aí fora. E o que é que acontece? Quando nós começamos a tirar esses adereços e tomar consciência da profundidade de nós, de quem somos, do nosso lugar, do lugar individual, que é único, e que esse lugar individual, ao ser reconhecido nesta... Eu tenho mesmo pensado muito nisto, que é nesta profundidade de amor próprio, o que acontece é cada pessoa, a partir da sua experiência de amor próprio, deseja dar amor ao outro. Então saímos do lugar de estar a competir por um espaço para darmos um espaço cada vez maior a uma colaboração de, permite uma expressão, amores a se encontrarem. Amores no sentido de dons, talentos, que de cada pessoa é única. E falava há pouco num aspecto bastante curioso, é no tempo em que somos confrontados com a obrigatoriedade de usarmos uma máscara que nos caíram as nossas máscaras. Sim, sim. Estão a cair as máscaras porque de repente temos que ser literalmente quem somos. Não vale a pena estar como é que é dizer, quase como que a nos obrigar a ser o que a sociedade nos está a obrigar a ser. A experiência do silêncio, a experiência, poderia atrever-me a dizer, da nudez connosco próprios, porque o silêncio leva a isto, a uma nudez, a desnudar a nossa realidade, ao despojamento. E nesse despojamento podemos encontrar o lugar de vulnerabilidade e o lugar de força. E, portanto, ao tirar a máscara, sendo que temos que a pôr para proteger os outros, mas ao tirar a máscara, estamos literalmente a tomar consciência de quem somos na nossa grandeza, que também é frágil, que também é vulnerável.
E E temos percebido isto. nessa sua visão sobre o outro e a abertura do coração ao outro, o Padre Paulo reforça sempre, de facto, a importância de não nos esquecermos de nós Uhum, e de não nos colocarmos, e passo a citá-lo uma vez mais, em gavetas que não contemplam a nossa individualidade. uhum. Quer aprofundar um pouco mais? Uma coisa que me tenho apercebido é natural, nós somos seres de relação, somos seres de sociedade. O que acontece hoje é uma grande falta de amor, o que é que leva a ter que agradar um grupo, a ter quando somos crianças, quando somos adultos, sobretudo na adolescência, a fragilidade, a vulnerabilidade que podem ser naturais, então leva-se a querer adotar padrões. Ai, o Beto, ai, o Guna, o Hippie, o Emo agora, etc. E às tantas, espera aí, mas eu sou o grupo ou sou eu? E o eu, nesta minha individualidade, ok, eu posso pertencer e é natural que até possa precisar deste grupo para me identificar. Mas podemos ir mais longe do que isso e podemos nos identificar a partir da experiência do amor que podemos ter cada um por nós e depois desde daí sair. E as gavetas onde nós não podemos esquecer a individualidade é isto, está bem, ok, pode-me caracterizar um gosto, seja por um clube, seja por um modo de estar ou de vestir, mas que isso não possa fazer de mim, aqui vou usar até uma expressão de um beato atual, Carlos Acutis, um beato adolescente que foi o Papa Francisco beatificou há pouco tempo, e que ele dizia mesmo isto, não é? Nascemos originais e podemos nos tornar fotocópias. E mais do que sermos fotocópias na sociedade, onde é que a nossa originalidade, aquilo que cada um de nós tem de único, pode ser transposto para aquilo que eu dizia há pouco, não é? Transposto para a colaboração. E por isso, não sermos fotocópias, continuarmos essa originalidade que nos trouxe o nascimento, que é esta originalidade que nos caracteriza. Tão bonita essa ideia. Não só biologicamente, não é? Portanto, somos únicos biologicamente, com todo o nosso código genético, então que esse lado biológico também possa vir na dimensão psicológica, na dimensão racional, na dimensão relacional e também na dimensão espiritual. E quando isto acontece nesta riqueza da nossa individualidade, não num sentido egoísta de estar sobre o próprio que o mundo depende de mim. O mundo não depende de mim. Porque o mundo, quer dizer, cada um de nós morre e o mundo continua. Não é por aí. Mas, se cá estou e que se o meu lugar é um lugar habitado de presença, de dignidade, de caminho a ser feito... Qual então é o contributo que eu posso deixar? Exatamente. Que contributo é que eu posso deixar? Então que seja sempre a partir do bem, que seja sempre da humanização, da valorização. E esse é que me parece ser o desafio. De cada um de nós, dentro da nossa originalidade, não ter uma necessidade de afirmação, de imposição de quem sou, mas de relação, de dádiva a partir dos talentos que me posso ajudar, não é só a me afirmar, mas a ajudar a que o mundo se afirme ou que o lugar da humanidade se possa afirmar. E enquanto humanidade nos afirmarmos neste bem maior que pode acontecer, se ao longo da história tivemos esta necessidade ao ponto de criarmos uma carta dos direitos humanos, não é? O lugar em que isto é uma beleza tremenda, já mesmo na própria Igreja, quando acontece o Concílio Vaticano II, já o Papa São João XXIII, já nessa altura, quando tem um disputar do concílio, mas tem um disputar do concílio já para um olhar para a humanidade em que nós nos podemos resgatar para algo maior, algo mais belo, a partir, curiosamente, da diferença. Encontrar a unidade na diferença. Não é no uniformismo de sermos todos iguaizinhos. É na unidade na diferença. E a riqueza da diferença vai nos ajudar a complementar. Quando eu deixo de ter necessidade de me afirmar, de me impor, normalmente quando há uma necessidade de uma imposição significa que a pessoa não está bem com ela própria. Isto é muito claro. Portanto, e daí todos os jogos de poder. Quando há uma necessidade... Há uma insegurança escondida, provavelmente. Quando a pessoa está bem com ela própria, sabe aparecer e sabe se distanciar. Não tem necessidade desta afirmação. E isso é muito bonito, quando também olhamos para a evolução da criança, do adolescente, que é preciso viver cada tempo no seu lugar, e quando chega à maturidade, e que se calhar estes tempos também estão-nos a desafiar para crescermos enquanto pessoas e tornarmos adultos. Que os adultos sejam adultos, que os adolescentes sejam adolescentes, que as crianças sejam crianças e que os anciãos sejam anciãos e tenham o seu lugar. E
curiosamente até um tempo tivemos muito mais atenção aos mais velhos. E ainda bem, finalmente, se calhar temos que resgatar essa necessidade, essa sabedoria. E então é perceber que cada fase da nossa vida é importante para nos ajudarmos a sermos enquanto pessoas. E quando vivemos este sentido de maturidade, em que cada pessoa tem noção do seu lugar de serviço ao outro, então estamos a viver também a plenitude da humanidade. Isto, para mim, tem sido algo que também me tem ajudado muito a refletir sobre o nosso lugar no mundo. Sim. Muito bem. Continuamos, não digo analisar, mas pelo menos a refletir um pouco sobre este 2020, e vou continuar a citá-lo. Deus descansa, não para fazer uma siesta, mas para contemplar. O descanso tem como propósito contemplar o vivido, não é um acessório, é algo de essencial, fundamental. Insisto, no mérito deste 2020, podemos falar também de uma aprendizagem precisamente do descanso, sem lugar na vida corrida que antes todos levávamos. Mais de uma aprendizagem, teve que ser quase uma imposição. Uma imposição. E isso vai levar, então, uma aprendizagem a ter noção da importância. Comece tu a partir, curiosamente, outra vez do biológico. Biologicamente, vem o cansaço, porque faz parte. O sono não é um acessório. O sono é essencial. O dormir é fundamental. A quantidade de realidades que acontecem enquanto dormimos, metabolicamente, psiquicamente, emocionalmente. Portanto, o sono é também um tempo de restauração, de renovação interna para que o dia seguinte seja um dia de abertura. E é curioso que, quando falo do descanso e que Deus, no dia do descanso, é ao fim de 7 dias, portanto, a primeira passagem do livro do Gênesis, não é? Que é a criação em 7 dias, ao 7º dia, e o 7 outra vez aqui como número da plenitude, é um tempo em que Deus descansa. O que é que acontece neste descanso? Há a contemplação. E o que acontece nos dias de hoje é começamos a não ter esse tempo. Em nome de mais coisas, no tal de ter, inevitavelmente é uma sociedade, claro, e pronto, ok, é um espaço, o marketing, a publicidade, leva-nos a desejar coisas que não necessitamos. Há realidades que necessitamos e há outras que não necessitamos. Quer dizer, a gente vê aquela imagem, as imagens, por exemplo, quando eram os Black Fridays, não é? Das pessoas, de repente, atacarem as lojas, corrida, para de repente comprarem o que não necessitam. É só porque aproveita que está aparentemente mais barato e levam para casa só para ter. É necessário hoje em dia, ok, uma televisão, as coisas, portanto não sou nada aquela coisa que o material não é necessário. Não, o material é necessário. Mas quem controla o quê? É o material que me controla a mim ou sou eu que controlo o material? E o que acaba a acontecer é, hoje em dia, o material tem-nos estado a controlar. Portanto, o ter. E então o que é preciso? Se calhar um trabalho já não dá, portanto eu preciso de um segundo, porque financeiramente necessito de ganhar mais, financeiramente é necessário ter mais, para quê? Para poder ter aquilo tudo. E às tantas, onde é que fica o saborear o ser no descanso? Às vezes são só necessários 5 minutos, às vezes são necessários 10 minutos, mas às vezes é necessário mais tempo, porque esse descanso não só leva-me a contemplar o que é isto da vida, e não só a vida da minha individualidade, mas das minhas relações. Claro que também trabalhei em colégio, tive a missão em colégios, acompanhei também muitas crianças e mais uma vez também a acompanhar muitas pessoas. O que é isto de acompanhar os filhos a crescerem? O que é isto de acompanhar as relações e a relação de amores? Mesmo às vezes a preparar os noivos para o casamento, digo-lhes, continuem a namorar, não é porque casaram que já vão deixar de namorar. Não, precisam de tempo. E a relação precisa de tempo. E este descanso do vivido, ou seja, contemplar o vivido, é olhar o caminho feito para que depois possa direcionar. E agora, para onde é que eu quero ir? Portanto, é no fundo este saborear o presente. O descanso não é só tirar aquela cesta, bem, também obviamente e que se façam muitas cestas no bom sentido de descansar, que é necessário, mas mais do que tudo, é este parar, este respirar, este contemplar, não só a pessoa na sua individualidade, mas também nas relações.
E, obviamente, de uma forma contemplativa, sim, no lado divino a acontecer. Mas parece-me que é necessário cada vez mais esta paragem para descansar, para se saborear, e sobretudo as relações precisam ser cuidadas hoje em dia. Que também este tempo levou a aumentar, curiosamente, infelizmente, que é o outro lado, as tensões, porque como as pessoas não sabem viver com elas, ou pelo menos, enfim, não quero absolutizar, estas entrevistas têm sempre o seu quê de generalizações e quero fazer aqui já esta ressalva, mas de uma forma geral, pelos estudos que têm saído, por exemplo, de aumento de violência, violência doméstica, violência nas relações, violência infantil também, o que é que isto é sinal? De que as pessoas não sabem viver as relações, ou seja, E não este houve tempo paragem. de paragem, de isolamento, poderá ter intensificado para o bem e para o mal. Para o bem e para o Aquilo que já mal, estava bom consolidou consolidou. E o que todas as estava fragilidades que estavam aumentaram também. latentes. Portanto, foi um tempo de ampliar o positivo e viu-se a solidariedade, continua-se a ver a solidariedade, como as pessoas também demonstram e têm mais atenção aos outros, mas também intensificou o menos simpático, o menos positivo. E sim, a violência aumentou. Então, o que é que se pode analisar disto? E que se calhar podem ser dados, no fundo também, até para quem nos governa, se nos querem governar com honestidade, e daqui a importância também para este tempo, que também tem um tempo muito político, não é? E político vou à polis, política não no sentido No seu partidário, sentido mas mais abrangente possível. abrangente, portanto é um tempo político, um tempo social, em que é necessário tomar consciência destes dados e portanto, quem nos governa, a quem é confiado também esta realidade, somos nós enquanto sociedade, tem que ter atenção a isto para, mais do que puxar ideologias, porque não é o tempo das ideologias, é o tempo da humanidade, mais do que isso, tomar consciência, passa a passar isto, o que é que realmente podemos fazer? A meu ver, e com as limitações, pronto, da minha reflexão, há uma coisa que me parece fundamental, chama-se educação, porque a educação abrange-nos a todos. E temos que voltar a uma educação que nos recorda não só o intelectual, mas o emocional. Tenho insistido muito nisto. Os afetos. Os afetos, exatamente. A realidade afeta-nos, porque às vezes quando falamos da palavra afeto parece, os abracinhos. Não é isso. A realidade afeta-nos. E como é que eu posso me escutar e conhecer-me nessa realidade de afetos? Desponta quê? Cansaço, raiva, tristeza, desponta alegria, vontade de ir mais longe, etc. Mas eu posso conhecer isso. E não houve uma educação emocional durante muito tempo, agora começa a despontar uma educação para a afetividade. E atrevo-me a dizer também uma educação para a sexualidade, porque a sexualidade é muito mais abrangente que o sexo, apesar do jogo da palavra. E, portanto, esta necessidade que hoje em dia precisamos, que é fundamental para nos compreendermos como pessoas, e compreendermos como pessoas que não têm que competir na dignidade, mas exatamente o contrário, têm que viver na beleza da dignidade. E a Na educação sua, para é na fundamental. sua dissertação de mestrado, lança pistas, e há pouco dizia isso na introdução, para um estudo teológico da dança e do corpo. É de facto Sim. o seu contributo para uma apologia dos afetos, os tais que nos faltam, eventualmente. Também. O, Ao longo destes anos em que tive, enfim, aulas de dança, em que dancei, não sou profissional e a dança para mim começou como um hobby, mas depois vem muito para este lado mais de investigação e perceber a pessoa na sua totalidade enquanto corpo. Apercebi-me que, por uma evolução histórica, toda a pessoa, e sobretudo no nosso contexto social, concentrou-se na cabeça, no intelecto. Quantas vezes não estou em gabinete e não escuto a pessoa a dizer que não sabe dizer? Obviamente, fisiologicamente há explicações para isto, por exemplo, em situações de trauma, etc., porque a parte cognitiva fica cortada. Então o que é que acontece? O movimento, a pele, o músculo, pode de repente traduzir essa sensação. E a dança, ou mais do que tudo, o movimento habitado de presença, sem julgamento do que se está a sentir, é uma possibilidade da pessoa se encontrar na sua autenticidade. E claro que eu peguei num ponto de vista teológico, e nós estamos agora também no Advento, a preparar a vinda de Cristo, a vinda de Deus que encarna, que assume corpo. E assume corpo na sua totalidade.
E parece-me que nós, não só enquanto sociedade, mas enquanto igreja, sobretudo ocidental, não foi um esquecimento, mas foi posto em segundo, terceiro, quarto planos, o sentir, a afetividade, o toque, a maravilha de quanto nós, na nossa dimensão orgânica, também podemos falar e sentir Deus, falar de Deus e sentir Deus. E não só falar e sentir Deus, mas falar e sentir de humanidade na sua forma mais plena. E o habitarmos enquanto corpo e conhecermos na nossa organicidade também, a desperta bastante. Por exemplo, perceber que nós, grosso modo, temos 3 cérebros. O cérebro cabeça, o cérebro coração e o cérebro intestinos. Com tanta ramificação nervosa que existe nesta rede neurológica. Se nós começarmos a escutar o coração, e às vezes usamos tantas vezes esta experiência, escutar o coração, que já no contexto bíblico era importante e que não tinham noções nenhumas de fisiologia do que temos hoje, o habitar o coração, porquê? Porque é um centro emocional. E este centro emocional, quando nós a partir da respiração podemos até controlar, somos o único ser, enquanto animais, que conseguimos ter uma respiração, por exemplo, controlada. Se eu agora decidir fazer uma inspiração e expiração profunda, cognitivamente decido, os animais não conseguem fazer isto. E eu controlar a respiração é o suficiente também para tomar consciência de mim, consciência do meu ser. E, portanto, a respiração, curiosamente, então, o alento divino, quando Deus modela o barro e dá-lhe o alento, portanto, esta coisa do inspirar, portanto, faz-se aqui pontes de presença, de ser. E hoje em dia, parece-me que fazer estas pontes desta dimensão de afetividade é tomar consciência enquanto corpo que somos. E voltar aí. Porque o que é que aconteceu? Se por um lado houve uma intelectualidade muito forte durante um tempo, hoje olhamos só para a materialização do corpo. O aumento dos ginásios, as imagens de quase do corpo perfeito, vá-se lá saber o que isso é, esta imagem de correções, etc, etc, para de repente ainda volta-se uma materialização. E então a questão é, nem um extremo nem o outro, onde é que há aqui a ponto do equilíbrio onde se pode habitar, e sim, a beleza da arte a partir de tomar consciência do bom gosto, do que é que se pode ter até o acessório. Não é agora, de repente, não precisamos de nada, somos seres humanos e a cultura está aí também nesse aspecto. Agora, como é que nós nos podemos conhecer enquanto corpo que é habitado de presença, que é habitado de silêncio, que é habitado de relação e que este corpo então também fala de Deus? Isto para mim tem sido mesmo importante ao fazer estas pontes e ao pensar na tese e agora continuar em muitas leituras. Estou aqui a ler sobre Suzanne Bloch e a psicofisiologia das emoções, continuo a ler a poética da dança contemporânea, que também já há, quer dizer, tudo isto fazem pontes para nos habitarmos enquanto pessoas. Sim, isto para mim tem sido, se calhar, o meu contributo a dar este lado de nos conhecermos enquanto seres humanos plenos e totais que vivemos, sim. Padre Paulo, façamos aqui um salto, melhor dizendo, um voo, e olhemos para uma outra altura da sua vida. Que memória guarda da sua experiência de comissário de bordo? As alturas, de alguma forma, impulsionaram a sua conversão? Assim, a primeira memória que tenho é das amizades e do trabalho em equipa nos aviões, porque era sempre um tempo mesmo muito bom e quando tínhamos as tripulações de relação, de descoberta de amizade e que ainda hoje se mantém e que muitos foram à minha ordenação fardados. O coro estava fardado na minha ordenação, portanto estas relações de amizade mantêm-se. Mais especificamente da profissão, o gosto de entrar no avião e a sensação de estar na altura tinha muito que se diga. Porque às vezes olhar pela janela e perceber que havia voo a acontecer também me transportava para o interior. E curiosamente, quando comecei o discernimento para entrar na Companhia de Jesus, para ser jesuíta e eventualmente padre na altura, pensava nisto. Que pontos é que é possível fazer? Que voos também de vida, de relação é possível fazer? Houve outra vez me lembrar de pensar nisto. E as memórias que me traz, e hoje, 17 anos depois, ainda tenho saudades de voar e sofro muito, por exemplo, é um impacto muito grande para mim quando também ver os aviões todos no chão, quando neste tempo de hoje, aliás foi para toda a gente e é um impacto muito forte. É um impacto muito forte de saber que
colegas agora, enfim, deixaram de voar e, portanto, eu uno muito a eles na oração. Mas é isto, traz-me saudades de voar, de vez em quando. Não que, e estou plenamente realizado na minha vida, acho que é muito por aqui ajudar os outros a voar na sua interioridade. Cara, hoje sou um comissário de bordo que ajuda os outros a voar na sua interioridade. Mas de vez em quando saudades de vestir a farda, de ir no aeroporto, aquela sensação de ir para o avião, acolher os passageiros, o diálogo, a conversa, era algo que é maravilhoso, é maravilhoso. Por isso é que se diz, não é? Quem voa uma vez tem saudades de voar o resto da vida. Portanto, ainda isto algo me move nesse sentido, sim. A determinada altura, anuncia aos seus colegas que se mudaria para uma outra companhia. Quando é que se dá este primeiro encontro com a Companhia de Jesus? O primeiro encontro que se dá com a Companhia de Jesus, curiosamente, eu tinha sem saber. Tinha 4 anos, porque eu sou de Portimão, e lá perto, noutra vila, Mochoeira Grande, estava na altura na paróquia um jesuíta e que tinha um infantário, e eu andei no infantário do Padre Domingos, que era jesuíta. Portanto, é um primeiro encontro ainda sem consciência, porque acho que é importante dizê-lo. O segundo encontro dá-se quando eu começo a catequese, curiosamente, que era na altura na igreja do colégio, que era o Colégio da Companhia de Jesus, ainda também sem grande consciência, em Portimão. O encontro mais concreto com a Companhia de Jesus, em sentido mais concreto, acontece quando eu vou estudar para Lisboa e desafiam-me para conhecer o Centro Universitário Padre António Vieira, conhecido como COPAV. E aí sim foi o meu primeiro contacto com a Companhia de Jesus. Comecei a ir às missas de domingo pelo COPAV, na Capela de Santo António, na altura era na Capela de Santo António, no Campo Pequeno, e comecei a conhecer as atividades e a peregrinação, fui a 3 peregrinações, e aí é que comecei a conhecer a espiritualidade inaciana. E começou a mexer muito comigo, começou-me a desafiar, E numa peregrinação, lembro-me, em que foi a primeira vez que eu servi, nunca tinha feito ou voluntariado ou serviço, mas dessa vez fiz parte da equipa de apoio. E ao servir o que era? Preparar almoços, preparar jantares, dar apoio aos peregrinos, carregar as malas deles de um sítio para o outro, a preparar o espaço para acolhimento. O que é que acontece? Vivo uma experiência mesmo muito profunda de felicidade nova. É verdade que nessa peregrinação, um dos padres, às tantas para todos, a pensar, agora vamos pensar o que é que Deus quer de mim, o que é que eu quero para Deus. E aquilo mexeu de tal maneira comigo que me emocionei durante toda uma tarde. E depois foi ser jesuíta, ser padre, calma, mas não faz sentido, mas agora... E foi aí que eu começo um processo de discernimento de um ano mais sério, até culminar, onde faço os exercícios espirituais, que agora estou a orientar muito mais enquanto missão, e fiz os exercícios espirituais de uma semana. Já tinha feito 3 dias, que foi o arranque do discernimento, e fiz dessa vez de uma semana. E no final, eu acho que tem que ver com o avião, porque é que eu volto muitas vezes a essa paz. Foi na Costa Nova, estava num esporão, sentado, rodeado de mar, uma agitação enorme. O que é isto? Comissário de bordo, eu tinha passado efetivo na companhia, quer dizer, alguma estabilidade com 23 anos na altura, e ao mesmo tempo a sentir claramente a me ser chamado, a perceber que era para entrar na Companhia de Jesus, para ser padre, uma agitação muito grande. Esta vez digo mesmo, Senhor, o que é que me estás a pedir? Era o pôr do sol, passa um avião, e lembro-me de escutar isto. Deixa-o ir que já não te pertence. O silêncio que eu senti, a paz que eu senti, foi de tal maneira forte que não era uma coisa só de conforto. Depois dessa agitação eu percebi, é por aqui. Ao longo destes anos fui tendo confirmações de que era por aí, de vez em quando volta a essa paz, quando às vezes os tempos também são mais agitados a nível interior, porque ainda bem que acontece, que vamos crescendo e os sentidos das crises, qual 2020 para nos mostrar que a crise também pode transformar, vão acontecendo. E desde aí, pronto, criei esta relação com a companhia, pronto, dispus-me, pedi para entrar e fui, claro, disseram-me vamos a isto.
também com esta fase, a falar com a família, com os amigos, com os próprios colegas, quando eu lhes disse que me ia despedir para entrar na companhia, para mudar de companhia na Companhia de Jesus, durante o voo diziam aos passageiros, ele vai ser padre, meu Deus, tu tens a certeza, e no último voo, inclusive, fiz uma despedida, a chefe de cabine, a Luísa, eu escolhi a tripulação e decidi ser em Barcelona. Em Barcelona porquê? Porque era mais perto de Monserrate, que foi onde Santo Inácio Loyola, o nosso fundador, fez a velada de armas, ou seja, também entregou a sua vida. Eu pensei, olha, então que o último voo seja a Barcelona. E claro, também é na altura e assim a minha cidade preferida, eu gostava muito de Barcelona. E então faço esse último voo e quando regresso para Lisboa, a Luísa disse, não, vais fazer tu o discurso de despedida e vais fazer o discurso de despedida mesmo. Eu disse, isto é o meu último voo, vou entrar na vida religiosa, bem, os passageiros a me abraçarem no último, a despedirem, boa sorte, que corra bem, que seja do melhor. A mensagem foi extensível aos passageiros? Pois, não, foi mesmo despedida para todos os passageiros, portanto eu disse, é o meu último voo, senhores passageiros, bem-vindos a Lisboa, acabámos de aterrar no aeroporto. Não, na altura ainda não dizíamos, bem, isto agora já somos o Roberto Delgado. Já não está tão treinado assim. Exatamente. No Aeroporto Internacional de Lisboa, podíamos estar sentados, com os de segurança apertados, até à completa imobilização do avião. Aproveito para dizer que este também é o meu último voo. Estou a despedir-me da companhia porque irei para a vida religiosa. Lembram que disse qualquer coisa assim? Uma salva de palmas. A Luísa chorava, eu chorava, o comandante disse uma mensagem, bem, felicidades para ti, foi assim muito bonito, foi assim um voo mesmo, foi mesmo despedida, pronto. E consigo imaginar. Foi assim, foi marcante. E por isso, claro, mantenho esta relação de amizade também com todos os colegas, e estendido às outras companhias aéreas, que mantenho mesmo muita relação de amizade e rezo muito por eles. É que rezo mesmo muito por eles. Ainda há tempos, a propósito desta pandemia, convidaram para fazer um pequeno vídeo, aqueles vídeos que surgiram, ou lança-se o passaporte, que outra pessoa se transforma. Então convidaram-me também. Então fui curioso, porque estava eu, fujo-me de padre, e que recebo o passaporte e visto a farda com o meu brinco da Jesuit Airlines, com codeshare com a Air Vaticano, e toda a gente manifestou muito esse carinho e pensei, eu quero estar ligado a vocês e neste sentido de estar a rezar, porque acho que é muito a função também, enquanto padre, disto. Um padre é um dador de vida, ou seja, pai vem de paternidade, e portanto é um dador de vida. Claro que não é um dador de vida biológica, mas é um dador de vida de ânimo, de espiritual, de ajudar a que as outras pessoas possam ser resgatadas, às vezes, da sua tristeza, do seu cansaço, atravessando isso para ser um dador de vida. A minha próxima pergunta é exatamente por aí, Padre Paulo. Qual é que considera que é efetivamente a verdadeira missão atual, lá está, porque também acredito que vá sendo reconstruída e reconstruída ao longo dos tempos, do sacerdote? Bem, dador de vida, continuando nesta logo. É uma expressão para retermos. Eu acho que nós, enquanto sacerdote, padre, é um dador de vida. Agora, não de uma vida qualquer. E de uma vida, e aqui trago, obviamente, aquilo, ou neste caso, quem eu acredito, que é a vida de Deus que quer e deseja a nossa vida plena. E como padre, obviamente, tem este lado, se calhar, mais humano, que é o dador de vida, de ajudar a que a pessoa possa recuperar e atravessar a sua tristeza, a sua dor, e a sua dor descobrindo este Deus que é um dador de vida. Cá está, agora a recordar, não é? A força daquele acontecimento do Papa Francisco, não é? Da oração Urbi et Orbi extraordinária, em que temos o Papa a nos dar uma bênção a partir do aparente vazio, mas que estava cheio de gente. E se calhar então, pegando nessa Talvez imagem, nunca a Praça de São Pedro tenha tido tanta gente. É verdade. E pegando nessa imagem, então eu acho que nós, padres, o sacerdote hoje em dia, e deixe-me aqui acrescentar também as religiosas, as pessoas, as mulheres que também se consagram em fé, claro que nós temos, quanto padres, especificamente o Ministério da Celebração da Missa, a Eucaristia, do Sacramento da Reconciliação, dos Sacramentos. As religiosas
tem esta vocação também de acompanhar de uma vida muito bonita, também interiormente e exteriormente nas suas missões, e aqui a nossa complementariedade masculino-feminino, mas ainda assim, enquanto padres, somos chamados a trazer Deus à vida das pessoas. Não a partir de uma imposição, porque isto também parece importante dizer, mas a partir da experiência do amor. E este amor mais pleno que nos pode ajudar a resgatar esta vida da qual somos. E a partir do quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Deu-nos Jesus os mandamentos. Isto tem sido algo que também tem vindo muito aqui, que é, ao perceber que só este Deus da vida que quer a nossa vida e que é plenamente absoluto no amor, então todas as coisas, e por isso ao acompanhar, por exemplo, pessoas a partir da experiência da fé e dizem como a fé ajuda a viver momentos dolorosos, então todas as pessoas ajudar a que todas as coisas se tornem relativas e não absolutas, porque esse Deus do amor é que é absoluto. E vive-se onde? Neste amor próprio, que já temos vindo a falar e que falei, que é um amor que se abre ao amor ao próximo. Não julgando o outro, não condenando e vivendo uma experiência de perdão. E parece-me que nós padres somos chamados a viver no ritual, ao presidirmos a celebração, e presidir não significa mandar na celebração, mas ao presidir a celebração, o que é que estamos ali, em nome de Jesus, a recolher todo o amor de todas as pessoas. E para mim celebrar missa, por exemplo, enquanto padre, celebrar missa, estar ali naquele momento de silêncio, de resgate, de rezar por cada pessoa, rezar por cada nome. E digo muitas vezes que, por exemplo, no momento do ofertório gosto de rezar o abecedário, porque assim trago cada nome, cada pessoa. É no fundo ser a experiência de que eu sou aqui um intermediário de Deus, sou aqui alguém que é chamado a fazer pontes entre o humano e o divino, em nome de Deus, então que se quer um espaço de ser, então que nós podemos resgatar a vida na plenitude. E parece-me que, enquanto padre, viver, ajudar a que as pessoas tenham vida e vida em abundância, como Jesus nos desafia. Então, é uma missão que não é pequena. É uma missão que não é pequena. Que não é pequena. Todos, sim. Padre Paulo, tem vindo a marcar presença de forma permanente, enérgica, assídua na cena pública e serve-se de forma exemplar desse mediatismo para servir as pessoas. Pergunto-lhe como é que faz essa gestão e que fronteiras definiu? Bem, eu, se calhar começo por contar um bocadinho a história, como é que isto surge, não é? Bem, eu estava nós na nossa formação, quando entramos no noviciado... Deixa-me só fazer-lhe um parênteses. Estava a imaginar agora, de repente, aquele momento em que estava na Costa Nova, uma grande confusão à volta, o avião a passar, barulho, o mar, as pessoas, a agitação, mas por dentro a sua tranquilidade, a tranquilidade da decisão. Talvez nesta presença tão assídua que se marca na cena pública, mas ao mesmo tempo a capacidade, o discernimento, a lucidez para manter esse foco, e o Padre Paulo tem vindo a dar provas repetidas disso. Como é que se faz? Pois é isso, eu acho que acaba por ser um caminho, uma evolução de uma experiência, de uma aprendizagem. Nós deixamos de ter telemóvel quando entramos num noviciado, deixamos de ter mail, passamos às cartas. Depois, aos poucos, quando vamos para a filosofia nas fases de formação, voltamos a ter mail, e na altura era quando estavam a começar as redes sociais, bem, o famoso i5, se calhar, para quem que se possa lembrar. Então é o reencontro das pessoas, ok? Depois, mais para a frente é quando aparece o Facebook. E aí, enfim, ia pretendendo uma outra coisa, mais como contacto de relação. E acontece algo que foi, sobretudo, no ano em que o Papa Bento XVI renuncia. E eu estava-me a preparar para ser ordenado diácono. E uma amiga espanhola, eu estava a viver em Madrid na altura, diz-me: é curioso que nós, quando acompanhamos os nossos amigos que vão casar, nós sabemos o que eles vivem, porque partilham as emoções, etc. Mas vocês, ou seminaristas, ou mesmo vocês jesuítas, parece que está tudo bem, parece que é tudo muito natural. E eu penso, não é assim, não. Há toda uma emoção a acontecer, a se aproximar o dia, às vezes quase a sensação de bolas, não sou digno. Pois, olha, não se fala disso. E depois pensei, olha que curioso, redes sociais. Então comecei a partilhar o que é que estava a acontecer. Olha, vou fazer retiro. E as pessoas começarem a manifestar
E porque pensei, se nós nos exercícios espirituais, por exemplo, nós jesuítas damos muito apoio que surgiu também de nós, que é a CVX, a Comunidade de Vida Cristã, e que baseia-se muito na escuta ativa e na partilha, e como nós aprendemos muito com os outros a partir da nossa partilha de vida. Então, se nós fomentamos isto, olha, por que não partilhar? E fui aprendendo, às vezes também corri o risco de, isto dá mais likes, então deixa-me ir por aqui. E ficou ser uma aprendizagem de, olha, o que é que de facto ajuda? Está bem, tenho capacidade de comunicar na escrita, tenho evoluído na escrita, tenho aprendido, tenho lido. O que é que ajuda? E depois muito a observar o que é que faz ruído, o que é que de repente é uma exposição quase gratuita minha. Isso ajuda, mas o que é que eu quero? E também pensar, e depois também em dois fatores que me são importantes. Eu represento a Companhia de Jesus e represento a Igreja, para todos os efeitos, não é? Portanto, não é só o perfil do Paulo. O que o Paulo escreve também é uma imagem de Igreja, também é uma imagem da Companhia de Jesus. A responsabilidade é grande. A responsabilidade, ou seja, eu, Paulo, por isso as pessoas perguntam, quando ponho o título, lá ponho Paulo Duarte SJ, portanto, para dizer que Societatis Jesu, Companhia de Jesus. E, portanto, a responsabilidade é grande. Claro que ao princípio, obviamente, se calhar mais uma outra brincadeira e o humor, e que ainda continua, mas agora perceber que ao crescer, ao ter uma exposição pública cada vez maior, ter noção do que é um bem maior a ser passado. Tenho pensado mesmo muito nisso, às vezes um outro texto. Também há uma coisa que é, eu não gosto da polémica pela polémica, ou seja, do ruído pela gratuidade do ruído, que às vezes é só, enfim, que não ajuda, a meu ver não ajuda. Mas não significa que não possa estar, por algum motivo, na polémica, ou seja, o que é que eu posso escrever sobre isto? Como é que eu posso dar outra perspectiva sobre isto? Como é que posso dar, e se, enfim, vou tendo um rosto e vou, claro, obviamente, há um outro texto que dou sempre a outros companheiros para ler, a outro jesuíta, a outros amigos, quando possa ser um bocadinho mais polémico, eventualmente possa trazer mais polémica, que eu faço parte sempre do princípio, não vou escrever para isso, ou não vou fazer um vídeo para isso, mas para alertar, para abrir. E sim, às vezes com Zona de Fronteira estou-me a lembrar de dois textos que foram assim mais fomentados nos últimos tempos. Eu escrevi sobre o útero e a questão dos ovários, que foi uma coisa que foi bastante polémica, e eu, como trabalho muito, estudo a questão da corporeidade, o que é que isso significa. E há pouco tempo foi outro também sobre a questão das obrigatoriedades de mulher na relação. Portanto, esses dois foram bastante marcantes, acesos, no sentido de agitar e de muita gente agradecer que um padre possa falar disto. E parece-me que, enquanto padre, devo também falar disto. Outro tema foi, curiosamente, antes da polémica do Papa, à volta do Papa Francisco sobre as questões da homossexualidade, também escrevi um texto sobre homossexualidade e fé, no sentido de fazer pontos e mostrar que, calma, é preciso parar, refletir. E houve muita gente a me escrever, a agradecer e a pedir ajuda concreta, porque estas pontes têm de ser feitas. Não é que se tocar nos temas fraturantes só porque sim, mas sempre a partir deste pressuposto, o que é que pode ajudar a fazer pontes e o que é que pode ajudar o bem. Isso é que para mim é fundamental. Claro que o bem não é no sentido quase de uma paz podre. Deixa-me só aqui facilitar. Não é isso. Mas o uso da linguagem, e eu acredito no verbo fez-se carne, portanto é o que nós estamos a celebrar agora, a palavra de Deus faz-se carne, então como é que os gestos, as palavras podem ter um sentido para uma vida maior? Cá está, o sacerdote que dá vida. E por isso, depois as pessoas, claro, vão conhecendo, mas uma das coisas que tem tido muita atenção é, não gosto mesmo, depende obviamente das situações e faço este discernimento, mas por exemplo, o que eu publico já não é, por exemplo, as pessoas parecem que conhecem quase a minha vida, é natural nas redes sociais, mas há muita coisa que eu não publico. Há muita coisa que, com certeza. Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, mas estou com mais pessoas, não tenho que expor essas pessoas, posso estar sozinho. São as tais fronteiras. As tais fronteiras, que é preciso ali que defino no sentido também de cuidar dos outros. Anda muito por aí. E claro, tem tido impacto, não é? Portanto, a partir daí haja vida. O próprio Papa Francisco, em diferentes momentos, contextos, intervenções, já teve a oportunidade de dizer e reforçar, há tanta gente na internet, há tantas publicações, há tantas intervenções, que quem entende que pode passar bons valores tem a responsabilidade de lá estar.
É verdade. Paulo, eu tenho a dizer que uma outra vez... É também esse o meu entendimento. Pois, é isso, e por isso também tenho sido muito entrevistas, a qualidade dos textos, a qualidade dos trabalhos, a qualidade da escolha das entrevistas, o que vai publicando, a partilha dos livros, é sempre, e isso é, todos nós que fazemos esse lado de trazer o bem, devíamos nos juntar no sentido de continuar a partilhar. Tenho a dizer que há momentos que canso-me e penso, eu tenho vontade de sair das redes. Por isto, ou seja, porque também estão em sítios e recentemente saiu o Social Dilemma, não é? Este documentário tão interessante para pensar sobre as redes. Mas ao mesmo tempo penso, Paulo, é um desafio, é uma missão, no sentido de perceber que é um lugar de evangelização. Evangelização não é pôr as pessoas a acreditar em Deus, não é isto. Isso é o proselitismo que o Papa também não acha que seja por aí. Mas é um lugar de missão para anunciar o bem, anunciar as pontes, anunciar a vida. Sim, anunciar Deus que quer a vida. E hoje em dia as pessoas veem muitas coisas e depois também, eu, Paulo, também parto de um lugar que é, vou publicar aquilo que hoje rezei, eu pensei, independentemente se vai dar mais ou menos likes, ou mais ou menos gostos, que é a liberdade de quem for para receber, receba, se não é, não é. Porque também não vou entrar nesta lógica da produtividade, porque isso é o perigo. Também ao nível do consumismo espiritual também pode acontecer. Então só pôr o que se gosta ou não se gosta. Às vezes é umas horas mais cedo, umas horas mais tarde. E isso também é bonito porque às vezes as pessoas dizem, eu quando quero vou procurar. E já sei que ou o Padre Paulo, conforme escreveste alguma coisa, se calhar faz sentido. E quando eu estou neste espaço de gratuidade, de liberdade, então deixo que as palavras falam por si. Acho que é uma coisa nova que também aprendi com a publicação dos livros, dos dois. Portanto, o Rezar a Vida foi o segundo, o Deus como Tu, o primeiro também, com muito fruto, é isso a ele, portanto, com muito fruto também das publicações que fui fazendo, e depois o Rezar a Vida também, mas mais desenvolvido a outro nível. A Sílvia, que foi a editora, com quem tenho uma relação muito amizade, ajudou-me bastante nisso. E que percebi uma coisa que é o publicar, o tornar público, mesmo sendo nosso, deixa de o ser. Depois também é uma coisa que às vezes vejo as pessoas, claro, vou vendo algumas publicações, pessoas que adotam o meu estilo, por exemplo, eu tenho o secção Pensamentos Soltos, ou secção... Foi uma coisa da minha criatividade que me surgiu, a secção Letras Verdes, etc. E ver pessoas, secção qualquer coisa, que depois inspira, isso também acaba por ser bonito. Ou pessoas que, enfim, isto é o que é, tiram fotografias minhas sem pôr o autor, mas esta vez fica a pensar, olha, dramatiza, olha, aleluia, se é para fazer o bem, seja. Mas pronto, é o risco de quando publicamos, torna-se público e nós também deixamos de controlar. Então, se também é esse risco, então se o que é para tornar público seja para o bem, então que se viva. E por isso as palavras deixam de ser nossas. E que se assuma o risco. E que se assuma o risco. Por exemplo, obviamente, eu tenho os livros e apercebi-me disto. Há o meu livro, que é o livro físico que eu tenho, que escrevi o meu primeiro livro. Os outros já deixam de o ser. As publicações tornam-se públicas e pronto, que possam voar. Também acho que é o sentido da palavra que vai e que ao tocar em alguém, então que voe e que seja. Sim. Padre Paulo, duas últimas perguntas para terminarmos e para duas respostas tão breves quanto possível. Uma primeira dentro destas duas, uma provocação. E para fazermos aqui um fundo, uma ponte com as nossas primeiras palavras aqui nesta conversa. O coração apenas escuta o silêncio, o resto ouve. A pergunta é direta. Por que fugimos tanto do silêncio? É uma resposta rápida. Uma resposta rápida, fugimos do silêncio porque o silêncio desperta-nos o encontro connosco próprios. E podemos ter demasiado medo de nos conhecermos melhor? Sim, porque se calhar num primeiro momento o que podemos ver é o ruído, e então ficamos com esse véu. E quando atravessamos esse véu, de repente vem a harmonia. Depois do espelho. Para lá do espelho. Para lá do espelho, exatamente. Sim. Padre Paulo, o que é que podemos esperar neste Natal? Podemos esperar um Natal diferente, tal como a última Páscoa foi diferente, mas que continua a haver Natal. E então que este Natal, se calhar com mais saudades, porque não se pode juntar tanta gente, seja um ativar, um recordar
da importância das relações. Então que este Natal, ao deixar que Jesus possa nascer nas nossas relações, possamos perceber o que é que vale, o que é realmente importante, o que é que vale realmente a pena. E a descobrirmos a partir da experiência do amor a nós próprios e o amor ao próximo. Sim. Muito bem. Padre Paulo, muito obrigada. Devo dizer que para mim foi mesmo um gosto, estivemos aqui uma hora inteira, que os seguidores do Entrevistas tenham tanto gosto quanto eu. Obrigado. É um caminho de aprendizagem que eu devo dizer que tenho vindo a fazer com as suas publicações. Deixo-lhe esta palavra encorajadora, se me permite fazê-lo com toda a humildade, sim. porque de facto é um gosto poder ir lendo, poder ir crescendo, poder ir refletindo. Há dias que parece que foram escritas para nós, as suas palavras. Que bom. Deixe-me também a ti terminar e agradecer também o trabalho que faz com entrevistas e que levou também ao famoso bode expiatório, que foi maravilhoso durante aquele tempo de quarentena que acompanhei. O trabalho que também é isto, de fazermos o bem, resgatarmos o bem. E também, assim, muito finalmente, nós jesuítas temos um portal que é o .sj, onde também vão surgindo muitas publicações, seja de reflexão mais social, político-cultural e espiritual, também que se pode visitar. Há muitos companheiros meus a escrever belissimamente, há muitos companheiros meus também a partilharem também com muito sentido, e por isso que todos nós, neste caminho e neste Natal, possamos deixar nascer o bem em nós, e ainda mais neste ano que é tão agitado. E por isso também daqui, da minha parte, desejar às pessoas um bom advento e um Natal com muita luz mesmo. Muito obrigada. Ficam aqui os meus votos também pela primeira vez neste dezembro de Feliz Natal para todos os seguidores do Entrevistas e do Padre Paulo. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. E até breve. Até breve.